fala Vini e voltamos finalmente. E hoje estamos com o Gabinauta Z. Não, nós estamos com o Gabinauta Z. Nós vamos assistir o Gabinauta Z. O Hotel Transilvânia tem um grande problema que estraga o filme. Vamos ver qual é esse grande problema e que realmente é um grande problema. Vamos ver. Eu confesso que esse é o último filme que eu da teologia. Esse e o primeiro são os únicos filmes que eu assisti. Eu não assisti o 3 e assisti o 4. Então eu não sei nada do 3 em todo episódio. Se próximo episódio eu só vou saber por causa do resumo dele. Então vamos lá. Espanha dividida em Depois do sucesso monstruoso de Hotel Transilvânia, a Sony apertou o botão do capitalismo e ordenou uma sequência. Genki Tartakovsky aceitou retornar como diretor, mesmo estando envolvido em um outro projeto de animação da Sony, que era o filme do Popeye. Esse que não deu certo, mas seria muito massa ver o filme do Popeye dirigido pelo Genki Tartakovsky. Consegue fazer uma comédia absurda. Que comédia é essa que o Genki Tartakovsky é um dos melhores diretores de comédia infantil do cinema hoje em dia e da história, talvez. Quando que tem algumas cenas horrorosas, tem. Só que o resto do filme ele consegue narrar uma história boa e muito boa. Só que vamos ver. Eu queria muito ver esse filme, mas infelizmente não deu certo. E parecia ser O Tartakovsky estava bem empolgado em fazer o filme do Popeye, mas isso não quer dizer que ele não tinha outras ideias para explorar no Hotel Transilvânia 2. É um filme que dá para fazer muitas continuações do Hotel Transilvânia. Já estão forçando um pouquinho da barra. Já estão forçando muita barra. E, na verdade, a própria Sony estava disposta a dar mais liberdade criativa ao filme. E o longa foi lançado 3 anos depois, em 2015. E aí vocês estão pensando, Genki Tartakovsky, Hotel Transilvânia com mais liberdade criativa? Vai sair o melhor filme da história das animações. E sim, provavelmente isso seria verdade se fosse apenas a liberdade criativa do Genki Tartakovsky. Mas, infelizmente, não foi esse o caso. Isso também porque resultou na liberdade criativa de uma outra pessoa que tinha muita influência no projeto, um tal de Adam Sandler. Lembrando que o nosso querido passou dublador para diretor do filme. E do amado Adam Sandler é a voz do Drake lá nos Estados Unidos. E de todos os 4 filmes de Hotel Transilvânia, esse é o único que Adam Sandler recebe o crédito no roteiro. E a influência do Sandler foi bem grande no filme, ao ponto do próprio Tartakovsky relatar isso em algumas ocasiões. E além disso, o Hotel Transilvânia tinha uma daquelas missões quase impossíveis, que é conseguir superar o primeiro filme e a famosa maldição da sequência. E isso parecia um pouco mais difícil, né, com Adam Sandler escrevendo parte do roteiro. Não, assim, ó, não me entendo. Adam Sandler, ele tem uns filmes muito bons, e Léo é um deles. Eu acho que é a única animação da carreira do Adam Sandler. Tirando Tá com fome? Snickers, decepta sua fome. Tirando esse Hotel Transilvânia. Porque no 4 ele nem tá, né? No 4 não tá nem dublando, nem fazendo roteiro, nada. Mas Léo é muito bom. Eu assisti pela Netflix e é bom demais, cara. Dava um 8 de 10. Mesmo tendo algumas cenas que estão muito ruins. E aquelas crianças do primeiro ano aqui. Que porra chata, que negócio chato do cão. E aquela professora não sabe o que é vilã, que é mocinha, não sabe o que. Não sabe o que é nada, aquela professora. Começamos com o casamento da Mavis e Johnny algum tempo depois do primeiro filme. Os pais do humano também estão no hotel, o que resulta em algumas cenas bem divertidas, especialmente essa da foto da família, porque vocês sabem, né, vampiros não podem aparecer em fotos. A Mavis
ele é abraçado por ninguém. Não. Mas é um furo de roteiro, porque no primeiro filme tem uma fantasia do Drácula. Como é que isso pode ser explicado? Eu tenho uma explicação. Tô brincando. Mas se eu não me engano, por um vídeo que eu vi, é por causa do diamante que tem nas câmeras, aí não aparecem os vampiros. Aparece com um vestido preto muito bonito pro orgulho do papai Drake. E a festa tá tudo perfeita. Contudo, o vovô Vlad não estava ali. Morceguinha, o coroa nunca aceitaria isso. Ele é praticamente um fóssil. E aqui o filme não vai perder tempo na sua clássica temática de Hotel Transilvânia. A integração dos humanos com os monstros. E ao que parece, o vovô Vlad é um daqueles monstros bem preconceituosos. Já o Drake tá super de boas que a sua filha não tá casando com um monstro e sim com um humano. E no primeiro momento, parece que o filme vai realmente respeitar o arco que ele teve lá no primeiro filme. Só que um ano depois, a Mavis convida seu pai para umas morcegadas pelos céus. E aqui, a animação e a direção do Tartakovsky brilham demais. Esse estilo da Sony e a visão do Tartakovsky realmente tira o melhor desses personagens. E isso é algo que eu não vejo as pessoas valorizarem do Hotel Transilvânia. Quando eu vejo o pessoal criticando o Hotel Transilvânia, é sempre, mas o roteiro, mas que não sei o que, mas que é muito bobinha, muito infantil. Mas daí ninguém fala da identidade visual do filme. Essa movimentação que todo mundo parece de borracha e o Drake fica falando blá 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 blá. Cara, isso é demais. Isso aqui é o DNA da franquia. A animação desse filme não é tão bonita, mas estética é boa demais. A estética desses filmes, quando eles estão voando, é bom demais, mesmo não sendo a animação mais bonita. E permite cenas muito engraçadas entre os personagens e explora suas características dentro da própria animação. Vocês sabem quem mais fazia isso? Looney Tunes nos anos 50. E aqui, ó, meus amigos, a franquia do Hotel Transilvânia faz isso. Respeita o meu Hotel Transilvânia. E sempre que aparece esse meme aqui e você consegue identificar que é uma piada com o Hotel Transilvânia, é porque essa franquia tem identidade. A Mavis revela pro Drake que ela tá grávida, e isso afeta até a sua forma de morcego. O Drake fica super empolgado com essa notícia. Contudo, ele já fica projetando que o seu neto será um grande vampiro, sendo que existe a possibilidade dele ser apenas um humano. Pô, Drake, mas não tem nem 8 minutos do filme e você já começa com preconceito. Você prometeu que seria uma pessoa melhor. Aliás, não é culpa do Drake, é culpa da franquia Hotel Transilvânia, porque vocês vão ver que toda vez é essa mesma coisa de ficar puxando esse preconceito do Drake de novo. Isso é chato, velho, isso é chato demais. Automaticamente eles adoram resetar o arco de personagem que o Drake ganha no último filme. Drake deixou de ser preconceituoso no primeiro filme, aí chega no segundo filme e ele vai ter que passar pela mesma coisa. 9 meses depois, exatamente numa sexta-feira 13, o bebê do casal 20 nasce e vai se chamar Dennis. O Drake, fantasiado de enfermeira, fica feliz da vida que vai ter um netinho. Só que ele ainda não sabe se o menino vai ser vampiro ou não. Mais um ano se passa e podemos ver que a família do Drake e a família dos Loughran não se dão tão bem assim nas reuniões de família. E os humanos sugerem que o Dennis seja criado entre os humanos. E a Mavis do Hotel Transilvânia. Essa nova geração dos monstros mimimi que não podem mais nem brincar com a sua primeira guilhotina. Antes era muito mais divertido, era brinquedo raiz. A guilhotina ali, ele botava, ele decapitava, agora não pode mais. E por causa do bebê Dennis, o hotel vive esse regime Adultização. de proteção máxima para bebês. E os anos vão se passando. E o Drake continua obcecado com seu neto para ser vampiro. E olha só como é maneiro o jeito que o Drake caminha. Isso aqui é arte.
Ficamos sabendo também que o hotel tá recebendo humanos e que o Johnny é responsável pelo marketing. Ele coloca o hotel na era digital com as redes sociais e tudo mais. Às escondidas, o Drac fica forçando o neto dele a virar morcego. E é aqui que tem a famosa cena de dança do Drácula. Mas a Mavis pega eles e fica chateada que o seu pai tá forçando de novo. E que não admite o fato de que o Dennis possa ser apenas um bebê humano. E aqui já deu pra ver o que essa história vai se tornar, né? O arco do Drac é pra basicamente ele parar de se autoprojetar na criança. Ele precisa aceitar que o seu netinho pode ser humano. E que não vai ser um vampiro mesmo que ele tente forçar. E o grande problema disso é que esse arco é muito parecido com a jornada de personagem que ele teve no primeiro filme. De que ele iria aceitar que a Mavis pode sair do castelo pra ele aceitar os humanos e que um humano iria namorar a filha dele. E agora eles estenderam a mesma coisa, só que projetando pro neto dele. E não é que o Drac não tá sendo preconceituoso, é só que ele quer que a sua linhagem de sangue de vampiro, de monstro, seja perpetuada por toda a eternidade. Não, peraí. Ele tá sendo preconceituoso. Depois de um incidente perigoso numa das festas dos lobinhos, a Mavis admite pro seu pai que tá pensando em se mudar. E o Drac não lida muito bem com essa informação. O Draco... Que isso, Mavis? Cuidado. Cuidado não, os caras da firma te pegar, eles te matam, viu, Mavis? Tá incomodado com o fato do hotel ter muito mais coisas humanas e que isso tá atrasando o desenvolvimento do seu neto pra ser vampiro. Caraca, Drac, mas escuta o que você tá dizendo. Ah, mas essas coisinhas humanas estão impedindo que o meu neto vire um super hiper mega vampiro. Que isso, Drac? Não. O Drac traça um plano bem ousado. Como ele ouviu o Johnny reclamar que não ficava sozinho com a Mavis, ele quer dar uma... E Johnny, você quer ficar sozinho com a Mavis pra fazer mais um filho, Jones? Jones. Cuidado não, rapaz, se os caras da firma te pegar, te mata, viu, Jones? Que isso tá... Mega vampiro. Que isso, Drac? Não. O Drac traça um plano bem ousado. Tudo isso enquanto ele fica manipulando. Os caras da firma vão pegar o Johnny, vão matar o Johnny. Arrombado do Johnny. Rapaz, quem foi outro filho? Dando seu neto a gostar só de coisas de vampiro longe do hotel. E assim eles partem junto com os amigos do Drac uma aventura para que o Dennis seja um vampiro. Agora, esse filme não tem muita história, né? É o Drac querendo que o seu neto vire vampiro e a Mavis e o Johnny viajando pra Califórnia. E vocês lembram aquele negócio que eles deixaram lá no primeiro ato do vô Vlad? Pois é, ele só vai aparecer bem no final do filme. O que é um velho carcunda que só citaram isso e ele só apareceu no final. Figurante. Poderia ser o verdadeiro antagonista do filme, eles deixam pra aparecer bem no finalzinho. Uma coisa que mudou em relação ao primeiro filme foi a piada. No primeiro, tivemos várias piadas envolvendo tropes de filmes de monstros. E o Hotel Transilvânia 2 aposta mais em piadas de momentos particulares dos monstros, como essa do Blob e essa do Drácula. Ele escala paredes e usa uma capa. Oh, é mesmo? E quem é esse cara maneiríssimo? O Batman. E essa do... O Batman. E por que o pé grande virou goleiro? Por quê? Alguém me explica isso, goleiro de 30 metros da altura do estádio. Futebol com pé grande. Baita goleiro, diga-se de passagem. E essa mudança das piadas eu achei que ficou bem-vinda pro filme, porque eventualmente poderia ter uma fadiga do tipo de piada que eles estavam fazendo no primeiro. Mas dava pra fazer gol, ali. Só vocês são ruins, não falam nada. Mas dava pra fazer gol. Aí fica pedindo o pobre do pé grande. E agora mudando, tentando fazer uma piada mais direta em relação ao próprio personagem, isso acaba permitindo que esses mesmos personagens... Pessoalmente eles estão usando a camisa da Alemanha 2014, sabe? Que é uma sátira ao 7-1. E mais. Porque esses personagens, eles continuam sendo bons personagens. A Múmia ainda é engraçado, o Homem Invisível ainda é engraçado, o Drac ainda é engraçado.
Pode não ter o roteiro da Pixar por trás deles, mas eles são bons personagens. E esse roteiro, que não é perfeito, aliás, tem muitos problemas, aliado à boa direção do Tartakovsky, permite que a própria franquia evolua um pouco mais e se encontre mais como um meio termo de um filme dos Looney Tunes, que sempre foi a intenção original deles, porque são piadas bem mais Looney Tunes, que envolve a personalidade e o contexto de cada personagem. E a road trip dos monstros é constantemente frustrante para os personagens, já que eles percebem que o mundo tá muito diferente de como era. Os pontos assustadores agora estão gourmetizados, digamos assim. E claro que os monstros velhos caretas não gostam dessas mudanças. E os humanos também não ficam com medo dos monstros, já que eles continuam sendo celebridades por causa dos filmes da cultura pop. Eu gostei dessa piada. Todos eles estão enferrujados. Até o tio Wayne lobisomem e a múmia, nessas duas cenas bem engraçadas. Eita, múmia. Tô pensando fazer... Tô pensando acabar. Tô pensando acabar com o cara da firma, senão eles te pegam, viu? Eles te pegam e te colocam pra trabalhar. Cuida não, com os caras da firma. Enquanto isso, a Mavis tem vários momentos de peixe fora d'água e está totalmente encantada com o mundo dos homens. Nessa cena da bicicleta, a Mavis manda bem geral com seus dons de vampiro. Mas a melhor cena é quando ela fica brava. Agora a gente precisa falar um pouco da Mavis. Eu adoro a Mavis, eu acho que ela é uma baita personagem. Eu acho que eu gosto tanto da Mavis quanto do Drac. Só que novamente nesse segundo filme eles relegam a Mavis a um papel de... Eles deixam ela como uma coadjuvante, mas ela não é uma coadjuvante, ela era pra ser a protagonista dos filmes. Coadjuvante de luxo. E olha que ela é a mãe do filho que tá motivando toda a história a acontecer. Eu sei lá, eu só queria que ela tivesse mais importância na história e não tivesse esse arco de Mulher Maravilha de que, como o mundo dos homens é legal. Poxa, ela dá pra fazer mais com a Mavis do que isso. E bem, a Mavis, como tá adorando o mundo dos homens, considera seriamente em morar ali. Ela liga pro seu pai, que consegue dar uma enganada na situação. O Drac percebe que o Johnny tá falhando na sua missão e que tudo agora depende dele para liberar as presas do vampiro do Dennis e assim obrigar que a sua filha permaneça no hotel. E o grupo do Drac finalmente chega numa casa da floresta que é um acampamento para vampiros. Só que o Drac fica bem... Isso tudo é vampiro. Um moleque com um dente mais feio do que o meu. O meu dente é feio. É feio, feio, feio. Decepcionado com a nova geração do acampamento, porque ele acha tudo muito modernoso demais. E quando eu digo modernoso, na verdade eu quero dizer que o Drac simplesmente não aceita que o acampamento favorito da infância dele mudou, e ele tá tendo essa nostalgia exagerada de que antes o acampamento era muito melhor, e que agora o acampamento tem tantas regras que não pode mais ser divertido. Sabe? Tipo eu com os desenhos da DC. Que não, eu não faço isso não. Eu não faço isso não. A Mavis e o Johnny chegam na casa dos seus sogros. E eles apresentam a vizinhança. E mostram como todo mundo... Poxa, ele tá morando um monstro aí. Cuida não, os caras da firma pegar. Tá bom, eu vou pagar essa piada. Tá chato. Aceita casais mistos, que no caso do filme quer dizer casais monstros e humanos, deixando essa alegoria dos monstros e humanos ainda mais clara. Só não pega quem não quer. E cortamos pro Drac, que tá completamente decepcionado com o acampamento. Novamente ele força o seu neto a voar, indo para um lugar extremamente perigoso no topo dessa escada. E esse aqui é um outro problema que tem no arco do Drac. Além de ele não aceitar que seu neto pode ser um humano, ele coloca o neto dele em várias situações de risco. Aliás, eu culpo os roteiristas, né? Não é culpa do meu Drac. Deixe meu Drac em paz. Agora. Pelo menos a cena é engraçada. Eu vou passar pano nessa cena mesmo o Drac sendo muito burro. Aliás, não me matem, por favor, mas eu prefiro o humor desse segundo filme do que do primeiro. Essa cena aqui é muito Looney Tunes. Pior que é muito Looney Tunes mesmo. Eu acho que é essa ideia que o Genki Tartakovsky quer passar. Então, combinou 100%. Você consegue ver que o Tartakovsky e a própria equipe da animação tá muito mais acostumada a fazer esse timing cômico de acordo com o estilo da animação. Eles encontraram aquele equilíbrio e depois no 3 isso vai ficar ainda melhor.
melhor. E eu sinto que agora os personagens estão muito mais soltos para mostrar suas personalidades e de quebra ter algum momento engraçado com isso. Olha aqui pro Homem Invisível, ou melhor, tente ver. Ele tem muito mais momentos para brilhar e as cenas dele são boas e não envolvem apenas eles terem medo dos humanos como no primeiro filme. Isso para mim é uma evolução que o filme 2 melhora em relação ao primeiro. Enfim, no último segundo o Drake salva o seu neto de uma morte certa. O problema é que as crianças gravam um incidente com o celular e depois a torre... As crianças daí já tem celular. E eu aqui com meu bancando meu é um 1950. Quem quiser me dar um iPhone 13 Pro Max, eu tô pegando. Tô querendo. Filme. Isso pra mim e depois a torre cai no acampamento e tudo pega fogo em mais uma cena bem engraçada. A reação do cara do acampamento é impagável. Vai tomar no cu, seu vampiro, filho da puta, desgraçado, filho de uma rapariga. E o Dennis fica chateado porque ele acha que foi mal, mas o Drake consegue acobertar a situação. Só que o seu carro é destruído também na confusão. E enquanto isso, a Maeve está se sentindo mal no mundo dos homens, porque é tudo tão diferente. Mas o Johnny... Muitos diferentes. É muitos diferentes. Que não pode ser essa. Não pode ser essa. Usa todo o seu charme para colocar ela pra cima e até começa a convencer ela. Ele não colocou ela pra cima porque ele não tem charme nenhum. Que morar no hotel não é uma ideia tão ruim assim. E aqui também não faz sentido a Maeve ter essas dúvidas. Até então, toda essa viagem pra Califórnia tava indo muito bem. Claro, teve uma pequena reação ali que talvez ela não tenha gostado, mas de uma forma geral ela tava gostando. E aí do nada ela tem essa queda do arco dela. E por que ela tem? Porque o filme quer fazer essa cena aí do Johnny ajudando ela. Mas não é uma coisa que foi bem construída, é uma coisa que aparece do nada. E bem, enquanto os dois estão conversando, o Johnny recebe um vídeo e mostra pra Maeve. O problema é que esse vídeo é nada mais, nada menos que o Dennis caindo da torre e sendo salvo pelo Drake. A Maeve, na hora... já vê problema aí e liga pro seu pai. Dessa vez, Drake não consegue disfarçar e a Mavis fica preocupada. Ela diz que vai voltar pro hotel imediatamente. E agora temos uma corrida contra o tempo, porque o Drake não tem mais carro e precisa chegar no hotel antes da sua filha. Graças ao nosso Bob, a gelatina verde, eles conseguem voltar a tempo. E o Dennis se diverte horrores fingindo que é vampiro e voando com seu vovô. Esse é o meu garoto, olha como você voa. E essa cena precisa admitir que é bem legal. É fofo ver o vovô Drake ali com seu neto brincando em ser vampiro. É só que aqui, ó, a gente tá com 1 hora de filme, o filme tem 1h20. E o Drake tá estagnado exatamente no mesmo ponto que ele começou o filme. Porque ele ainda quer que o seu neto seja vampiro. Não teve, nenhuma cena pra ele tentar perceber que talvez estivesse errado. Nem pra ele conversar com o neto dele. Sei lá, reúne os dois numa fogueira e deixa eles conversarem aberto. Mas ele ainda é muito criança pra entender, né? Então não tem como. Exatamente. Pelo menos pro Dennis entender o que o seu avô quer dele. E o Drake entender que o Dennis realmente não se importa com isso porque ele é uma criança. Mas o roteiro do filme não se ajuda. O Drake e os monstros chegam atrasados no hotel. E a Mavis já tá lá, pé da vida, porque viu mais um vídeo remix do Drake sendo irresponsável. E até dizendo que a sua filha é Lelé da Cuca. A mãe dele já vem. Lelé da Cuca, Lelé da Cuca. Caraca, Drake, ele não se ajuda e fica cavando buraco, a situação só piora pro Drake, velho. Como é que ele me diz isso da própria filha também? É só quando ele vê a Mavis braba que o Drake percebe os erros de suas ações. A Mavis até joga na cara dele o preconceito do Drake e fala que tomou a decisão de que vai se mudar do hotel. Ah, frase de efeito. Só é uma pena que a gente já teve algo muito parecido no primeiro filme. Pra que fazer a Mavis brigar de novo com seu pai? De novo, ela poderia estar brigando com o vô Vlad, que poderia aparecer o filme inteiro. Teria um impacto muito maior na história. E eu
só que era muito melhor ela tá brigando com o Volvrad mesmo. Você teria um vilão vô. Os avós nunca são vilões nessas animações, seria algo totalmente inédito. Mas não, vamos citar o vô Vlad no início do filme e só fazer ele voltar no final. Vamos resetar o Drac e fazer ele passar pelas mesmas coisas e brigar de novo com a sua filha. Pelos mesmos motivos. O que eles estavam pensando nesse roteiro? Novamente, no terceiro ato, a Maeve está braba com seu pai. E ele precisa compensar tudo fazendo certo. No quarto do Dennis, a Maeve percebe que o seu filho realmente quer ser um vampiro e não quer se mudar. Só que a sua mãe está decidida nessa mudança. À noite, a família do Johnny chega no hotel. E tem mais um super jantar das duas famílias. Vai ter todo um climão aqui. Mas a novidade fica por conta do Vlad, o avô da Maeve. Não é feio não, menino. Não é feio não. Não é feio não, menininho. Ele não tem esposa. Cadê a esposa dele? Mavis que eles lembraram e vão colocar agora na história. Ele recebeu o convite da Mavis e fica feliz em ver o seu neto vampiro. Olha o guardinha dele que é o vilão. Ou melhor, ele acha que é um vampiro. Afinal, ele só recebeu o convite dizendo que a Mavis teve um filho e ele, por dedução, acredita que seja um bisneto vampiro. E é aqui que o filme vai finalmente fazer o que eu tô falando que eles deveriam ter feito desde o primeiro ato, que é antagonizar o vovô Vlad. Eles vão utilizar a figura de um antagonista para fazer com que o próprio Drac perceba os erros que ele está cometendo. E é isso que deveria estar acontecendo desde o primeiro ato do filme, e eles vão praticamente condensar o que poderia ter sido uma história de um filme inteiro no terceiro ato desse filme. Percebendo o problema do vô Vlad visitar o hotel, o Drac esconde os humanos e inventa um baile de máscaras. E a mãe do Johnny fica super empolgada com isso. Pô, mas será possível que todo adulto nesse filme seja preconceituoso de alguma forma? E é só, falando sério, essa cena na verdade expõe algo que ficou faltando no primeiro filme. Porque até então, todos os humanos que a gente tinha visto no filme 1 e no filme 2, nos dias atuais, nunca tinham sido preconceituosos. Eu reclamei isso no primeiro filme porque a única vez que um humano foi preconceituoso nos dias atuais foi o Johnny numa única cena. E toda aquela temática que o filme 1 queria ter, realmente ficou faltando um pouco mais disso. E aqui nesse filme eles corrigem isso. E é interessante porque é a mãe do Johnny sendo preconceituosa, a mãe de um dos co-protagonistas. E o pai só com aquela carinha fofa dele. E a mãe não está sendo explicitamente preconceituosa, mas ela acaba sendo pelas suas atitudes, mesmo que ela não perceba isso. Tem uma outra cena no Hotel Transilvânia 2 que também mostra os humanos tendo um pouco desse preconceito mais velado. E aqui de novo com a mãe. E claro que toda essa mensagem que o filme tem ainda é feito de um jeito bem superficial, porque é um filme para criança. Não dá para pedir super, hiper, mega complexidade. Mas o primeiro também foi um pouco ingênuo nesse lado. E nesse segundo, aí sim eu achei que eles conseguiram equilibrar um pouco melhor. Enfim, chegamos na festa. E olha, nota 10 pra fantasia do Johnny de Drácula do Bram Stoker. E o bisavô também chega de forma bem dramática. Desde cedo, ele mostra o seu descontamento com seu filho Drac. Quem também tá ali é o Bolinho, o personagem que o Dennis adora da televisão. O Vlad decide apimentar o show do Bolinho para criar algo mais assustador, já que são monstros, e assim forçar o seu neto a ganhar as presas de vampiro. Só que o Dennis acaba não gostando de nada disso e realmente fica assustado. E finalmente, Drac percebe os seus erros e defende o seu neto ao vê-lo com medo. O Drac se vê em seu pai e não gosta do que vê. Ele finalmente entende que precisa aceitar que o seu neto é um humano. Só que a Maeve estava ali e isso cria todo... Porque ele é uma vampira. Porque vampiras se pega. Se os cabas da firma pegar F das vampiras. uma treta de família. E que no final sobra até pro Johnny. Coitado, ele só queria continuar morando no hotel, mas a verdade é que ele mentiu pra sua esposa e merecidamente levou outro esporrão. E no meio dessa briga, o Dennis foge do hotel, juntamente com a Lobinha, que é a sua melhor amiga. E é aqui que vão surgir os morcegos. A Lobinha é a melhor amiga dele. Uma lobinha. E cadê os irmãos dela? Ela não tinha 500 irmãos gêmeos. Sermos vampiros. Ah, sim. Como o filme ficou 1h10 sem ter um antagonista,
eles simplesmente decidem criar dois antagonistas. Não basta o bisavô, tem que ter também a ameaça física para ter algumas cenas de ação maneiras. E é aí que entra esses morcegos gigantes que parece que saíram de uma história do Batman. Esse morcego gigante odeia humanos, e ao sentir o cheiro de um humano no Dennis, ele vai atrás. Enquanto isso, no hotel, o Vamp descobre que o Johnny e sua família não são vampiros. Pô, aí ó, esse é o melodrama familiar que tinha que ter acontecido desde o início do filme. É isso que o povo gosta, novelinha, treta familiar com monstros. É isso, tinha que ser isso, filme. Mas 1h10 você vai me dar essa cena? Não dá. Quem deveria ter tido o arco positivo pra aceitar os humanos tinha que ter sido o Vlad e não o Drake. Tava tão na cara, por que eles não fizeram isso? O Drake então se posiciona a favor dos humanos e defende o seu neto como humano. E não porque ele é vampiro, mas sim porque ele é da família, concluindo o seu arco positivo de personagem. E é então que a família finalmente percebe que o Dennis fugiu. A Mavis joga sua raiva no Vlad, que fica realmente chateado com a... Ele, não, meu Viagra acabou ontem e eu não tenho mais Viagra. E eu agora vim botar o boneco aqui na casa do meu filho pra ter um pouquinho de Viagra. Eu tô falando merda, com certeza, mas ninguém se importa. Situação. Todos saem do hotel à procura das crianças, até mesmo o Vlad. Enquanto isso, o Dennis e a Lobinha estão sendo atacados pelo morcego humano. O vilão joga na cara do Dennis que é só um humano fraco, e a Lobinha tenta defender o seu amigo, mas é jogada pra longe. Isso deixa Dennis repleto de raiva, e como se fosse Goku Super Saiyajin ao ver Kuririn morrer, ele se transforma, não num Super Saiyajin, mas num vampiro. Sim, Dennis não é humano, ele é um vampiro. Ah, não, meu Deus, tanta burrice, não! Não, roteiro! O que vocês estão pensando? Santa burrice, meu pai! Eles estragaram a história! Eles estragaram o roteiro! Pior que o filme todo foi dizendo que ele era um humano, aí na parte final dizendo que ele é um vampiro. Que merda de filme é esse? Eles estragaram o arco do Drake. Agora grande coisa eles estragaram porque eles tornaram tudo inútil. O Dennis era um vampiro desde o início. O Drake tinha razão. Todo esse arco que ele passou é inútil. Isso aqui é roteiro covarde com a solução mais fácil. Ah, ele vai virar vampiro no final. Assim, eu não quero que esse filme tenha um roteiro nível Pixar. Essa não é a minha exigência. Mas pelo menos respeita tudo que vocês estão construindo ao longo do próprio filme. Olha só aqui a cara do Drake quando ele vê que o seu neto realmente é um vampiro. É como se o próprio preconceito dele fosse recompensado no final do filme. Não dá. Como pode um filme errar tão forte depois de fazer tudo isso? Não dá. E assim, ó, eu tenho certeza que eles fizeram isso só pra ter essas cenas fofinhas do Dennis usando seus poderes. Porque é só isso que eles vão fazer com o Dennis sendo vampiro. Uma luta vai... Não é isso? Mó sacanagem. Se os caras da firma pegar esses roteiristas velho, eles vão matar. Começar com vários morcegos humanos contra todo mundo do hotel. E assim, eu tenho que admitir pelo menos que as cenas são divertidas e engraçadas. E todos os personagens têm um pequeno momento para brilhar. Agora, poderia ter toda essa briga aí sem que o Dennis fosse vampiro. Inclusive, seria muito mais legal se ele, como humano, conseguisse derrotar um vampiro aí. Sabe? Pra mostrar também a força dos humanos, de que eles também não precisam de poderes. Sabe? Assim como o Johnny faz aqui. Inclusive, poderia ter sido um momento bem legal de pai e filho dos dois humanos derrotando alguns morcegos. Enfim, depois dessa mega luta, os morcegos humanos fogem. Até o Vlad defende o seu neto. E apesar de não termos nenhuma cena para desenvolver o bom senso no velho, aqui ele tá super de boas com os humanos. Aliás, isso de fato não importa porque 30 segundos depois, vamos pro clipe musical do encerramento e o filme termina. E olha, ai, que falar desse filme. Eu acho que o Tartakovsky tá ainda melhor com o estilo da animação do que no... É um bom filme, só que comete muitos erros que torna e que abaixa muito a média do filme. Eu sou uma pessoa que odeio, que não gosto de comédia. Sim, eu gosto mais de um filme mais puxado, mas às vezes eu gosto de assistir um filme de comédia. Eu não gosto tanto de comédia. Tem alguns filmes que me irritam de comédia. Só que esse filme consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo.
conta diversos erros que a gente comete tanto no roteiro, tanto em outras coisas. No primeiro, a própria animação tá mais bonita do que no primeiro filme. Mas essa história, no final, afunda tudo que eles querem fazer. Não tem como dizer que esse filme é melhor que o primeiro. E o grande problema é a história. E se você parar pra pensar, não era assim tão difícil de descomplicar esse roteiro. Era só colocar o bisavô Vlad desde o início. E ele ser o responsável por querer fazer com que o seu bisneto fosse vampiro. Tudo que o Drake faz nesse filme poderia ser substituído pelo bisavô Vlad. E o Drake jamais deveria ter agido como agiu nesse filme, especialmente depois do primeiro. Esse filme não chega a ser um desastre absoluto, porque as piadas, o Genki Tartakovsky e a identidade visual do filme acaba segurando de uma forma bem positiva. E aí o quanto que você gosta desse filme vai depender do quanto que você quer passar pano pra história no final. E eu queria passar esse pano, mas não consigo, e por isso agora vamos pras notas. Sinceramente, é um filme assistível com boas piadas, mas os atos não funcionam, e isso sem falar que a Mavis de novo foi colocada pra escanteio na história. A minha nota mínima é 5. Eu também dou a nota mínima 5, mas só 5, mesmo sem ser 5,5. Já vou! 5, o que eu considero um pouquinho acima do assistível. Isso porque o filme tem boas piadas e bons personagens. Já a nota máxima... Foi. Olha, eu vou dar nota 6,5, principalmente porque nessa nota eu tô tentando ignorar o grande problema da história. Mas mesmo assim, a média fica em 6 e não tem jeito, o Hotel Transilvânia 2 é inferior ao primeiro. É uma pena porque essa história, com pequenos ajustes, com esse timing cômico, realmente tinha potencial para superar o primeiro filme, mas não foi isso que aconteceu. E aqui chegamos no final da nossa análise de Hotel Transilvânia 2. Semana que vem vamos ver Hotel Transilvânia 3, que é o filme que muitas pessoas consideram como o início da queda do Hotel Transilvânia. Contudo, também tem algumas pessoas que dizem que foi a... Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fui.